Estamos aqui hoje com a nossa nova sócia, Head, a Lorena Carneiro do Nascimento. Ela fez um périplo, uma grande jornada acadêmica pelos Estados Unidos e agora ela está de retorno à LBCA e com muitas novidades na bagagem. E o que a gente vai querer saber da Lorena é justamente isso. Lorena, olá, seja muito bem-vinda. E eu queria saber, nessa bagagem que você traz, por exemplo, um título de Master of Laws, que desafios, o que levou você a sair nessa jornada acadêmica? Bom, essa pergunta não é exatamente simples porque a gente tem aí alguns aspectos, mas principalmente eu tinha um sonho de estudar numa das melhores universidades do mundo, mas eu entendo também que quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente continua tendo os Estados Unidos como uma referência em termos principalmente de tecnologia, né? Então, meu estudo no exterior ele foi muito voltado aí para a parte de inovação, de propriedade intelectual, de novas tecnologias. Então, a minha busca foi justamente de entender quem já começou, quem está às vezes um pouquinho ali, com alguns passos à frente do Brasil, o que está sendo tratado e principalmente como o direito tem respondido a esses desafios, né? Então, foi uma experiência, obviamente, de entender um cenário no exterior, mas principalmente de entender como esse cenário pode eventualmente ser traduzido para a realidade brasileira. E quais foram esses títulos que você obteve nos Estados Unidos? Bom, eu fiz um Master of Laws na Universidade da Pensilvânia, a Penn Carey Law School. Eu fiz uma concentração voltada para a parte de propriedade intelectual e novas tecnologias. E juntamente a essa titulação, eu estudei na The Wharton School, que é a escola de negócios, onde eu fiz uma titulação chamada Business Law, que ela é muito voltada para a parte de gestão, né? Eu acho que hoje em dia você tem que ter um olhar que ele é um olhar não só focado no direito, mas também na gestão dos negócios, né? Então a ideia era justamente ter uma formação que juntasse conhecimento jurídico, mas também que eu conseguisse entender na cadeira de um gestor como ele conseguiria eventualmente olhar para os desafios jurídicos, mas que eles têm obviamente esse impacto nos negócios, né? E como é que você vê hoje no Brasil? Isso não funciona? Ainda existe esse compartimento, assim, quem é do universo jurídico é jurídico, quem é do universo de gestão é gestão. Como é que você pensa em fazer essa união aí desses dois mundos, desses dois universos? Bom, eu acredito que essas fronteiras, elas cada dia estão menos definidas, né? Eu acho que o bom advogado, ele é o advogado que ele tem uma vertente bastante multidisciplinar. Obviamente, você vai ter a sua área de especialização, mas de outro lado você acaba tendo que entrar em outras searas que não necessariamente são aí as jurídicas, né? Então a gente pensa não só em negócio, mas a gente tem que entender, por exemplo, como é que a sociedade está funcionando, né? E principalmente conseguir entender como que a gente pode antecipar alguns dos problemas que podem surgir ou mesmo conseguir identificar oportunidades, né? Então, eu acredito que a formação unicamente jurídica, ela hoje em dia é uma formação que não é mais o suficiente para que a gente consiga fazer um bom atendimento aos nossos clientes. E qual a sua expectativa nessa nova fase que você começa aqui na LBCA? Bom, eu estou bastante animada. Eu acho que a gente tem um momento aí muito propício para trazer novidades. A LBCA pensa muito na inovação. A gente está aí num momento que inteligência artificial é algo que passa a ser parte, né, do nosso dia a dia de uma forma ainda mais intensiva. Então eu entendo que esse é um momento em que eu vou ter que eventualmente pensar como é que essas tecnologias vão impactar e de certa forma prever, fazer um pouco de exercício de previsão de futuro, né? Então eu acredito que esse é um momento de bastante desafio, de ter uma área nova, de ter uma área aí para responder a algumas das questões que não necessariamente elas estavam abarcadas por uma única área, mas pessoalmente eu estou muito animada de voltar para a LBCA, né? Um lugar que sempre me vi muito bem acolhida, que sempre me deu muitas oportunidades de crescimento e que eu consigo aliar alguns dos trabalhos que eu fiz anteriormente aí para os Estados Unidos com o conhecimento novo
né, que foi agregado. E Lorena, essa área nova vai chamar inovação, contratos e estratégia. Exatamente. Como unir essas três coisas, esses três tópicos? Bom, essa é uma área que justamente ela vai lidar com a interseção, né? Cada dia é mais comum de termos aí assuntos que, se você olha, você fala o que é isso exatamente, né? Isso é contrato, isso é propriedade intelectual, isso é proteção de dados. Então essa é uma área que justamente ela vai lidar com esses pontos que acabam andando, acabam de certa forma tendo aí impacto em diferentes áreas do direito, né? Então é uma área que principalmente a gente espera atender criadores e empresas que operam na nova economia, na economia digital, que tendem a ter esse desafio de se enquadrar em uma única categoria e muitas das vezes, inclusive, não há uma legislação ainda específica. Então você tem que entender um pouco como antigas leis, por exemplo, podem ser aplicadas. Você tem um esforço criativo também para encontrar, às vezes você vai operar em mercados que não são necessariamente regulados, então ela é uma área que justamente vai ter essa vertente mais holística, essa vertente que ela vai ter uma interseção com muitas áreas diferentes do direito. E tem uma novidade aí, é um hub de criadores de conteúdo digital. O que vem a ser isso? Bom, essa é uma das frentes, né? A gente entende a economia digital, ela está crescendo cada vez mais. Quando a gente pensa em influenciadores digitais, quando a gente pensa em gamers, quando a gente pensa em streamers, a gente tem aí uma infinidade, né, de pessoas que estão dedicadas a um novo formato de economia e justamente a gente quer atender. Quando você pensa, por exemplo, em propriedade intelectual, você pensa em direitos autorais, você pensa em contratos de patrocínio, de parceria, você pensa na forma como eventualmente o conteúdo digital pode ser monetizado. Então a gente entende que é um público que não necessariamente encontra amparo, às vezes, numa advocacia mais tradicional, e a gente está aqui preparado para lidar com todos esses desafios e, obviamente, ir se atualizando, né? Entendendo que o que hoje funciona, na próxima semana pode ser que já seja um assunto velho, né? Então, eu acho que o Hub de Creators é justamente para a gente conseguir acompanhar essas mudanças e amparar os criadores de conteúdo digital. E você também vai tratar de novidades nas áreas contratuais. Você podia dar um panorama para a gente como isso vai funcionar? Perfeito. Quando a gente pensa no direito contratual, a gente está pensando aí em uma das áreas mais tradicionais do direito. A questão é que a gente muitas vezes tem também assuntos que eles são muito novos e a gente tem que usar da mesma estrutura contratual. Então não é incomum hoje em dia que a gente pense em transações envolvendo troca de tecnologia, transferência de tecnologia, por exemplo, são contratos com um teor técnico bastante intenso, né? Então a questão não basta você analisar um contrato sem que você entenda como aquelas tecnologias, por exemplo, funcionam, para que você consiga prever, por exemplo, eventuais problemas que podem acontecer, você entender quais são ali as repercussões cíveis que aquilo pode ter, e inclusive isso às vezes tem impactos que são transfronteiriços, né? Então a nossa ideia já é algo que a gente tem aqui bastante na LBCA, considerado muito do perfil dos clientes que a gente tem, mas termos aí, obviamente, uma equipe destacada e que consegue acompanhar, por exemplo, essas inovações tecnológicas e que tem conhecimento técnico, por exemplo, quando você pensa em segurança da informação, a parte de proteção de dados, a parte de propriedade intelectual e tudo isso conectado em um único contrato. Então é bastante desafiador e é algo que a gente agora está preparado para atender aí os nossos clientes com esse tipo de demanda. Na área de tecnologia, aqui na LBCA, você atuou muito em LGPD. Exatamente. Agora esse universo se abre, então. Exatamente. Obviamente, a parte de dados, né, quando a gente pensa atualmente, por exemplo, em inteligência artificial, quando a gente pensa em Big Data, né, quase todas as tecnologias atuais, elas têm um uso massivo de dados pessoais e de dados de outra forma, né? Então, a minha experiência prévia, ela acaba sendo muito útil quando a gente pensa nesse novo momento, nesses novos desafios. Obviamente a gente vai ter aí, né, alguns assuntos que vão esbarrar na necessidade da gente fazer uma análise mais apurada com relação
à proteção de dados. E aí a gente fala de LGPD, mas a gente fala também, por exemplo, do GDPR, das legislações dos Estados Unidos, principalmente da Califórnia, onde estão aí as maiores empresas de tecnologia. Então a gente só soma o conhecimento, né, e voltando naquele ponto que a gente falou sobre essa necessidade de ter uma interseção entre áreas do direito e de negócio. Então, a sua área, na verdade, ela vai dialogar com as outras áreas do escritório, mais ou menos assim que funciona? Exatamente. Ela é uma área que ela vai conseguir concentrar muitas dessas necessidades e ela vai, de certa forma, servir como um conector com outras áreas. Quando a gente pensa, por exemplo, aspectos tributários que são relevantes, a gente pode ter aspectos cíveis que podem acontecer, a própria parte de proteção de dados. Então, ela é uma área que entende a demanda, ela consegue eventualmente entender, por exemplo, a necessidade de puxar aí outros profissionais de áreas mais especializadas, de forma que o cliente venha e ele consiga ser plenamente atendido em todas as vertentes que aquele novo negócio ou aquela nova empreitada possam aí gerar. E você também vai cuidar dos desks internacionais da LBCA. Como é que isso vai funcionar? Bastante trabalho, Santa. Bom, a questão, a gente tem já clientes internacionais, né? Nós temos aí desde empresas brasileiras que têm o objetivo de se internacionalizarem, fazer uma expansão para o exterior, e de outro lado a gente tem também empresas estrangeiras que têm a necessidade de atuar no Brasil, né? A ideia é que a gente tenha essa capacidade de entender tanto legislações estrangeiras, mas também entender aspectos culturais que podem ser relevantes no relacionamento com o cliente. A gente tem um corpo de profissionais muito diverso aqui na LBCA e algumas dessas pessoas com vivências internacionais, às vezes com origens também em outros países. Então as desks internacionais basicamente vão reunir já esse potencial todo que a gente tem aqui para que a gente consiga atender esses clientes. Eu vou ficar à frente da desk americana, considerando a minha experiência no exterior, e a ideia que a gente tem aí, por meio de parcerias e algumas delas já construídas, a gente consiga ter maior acesso ao mercado americano e atender melhor as empresas americanas, por exemplo, que têm essa necessidade de atuação aqui no Brasil. E para finalizar aqui, eu queria uma mini bio sua, inclusive falando da associação que você fundou nos Estados Unidos. Bom, eu estou aqui na LBCA há 4 anos. Eu sou formada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Posteriormente a isso, eu também fiz uma pós-graduação em Direito Societário em Mercado de Capitais pela FGV Rio. Eu tenho um curso de especialização em Direito e Novas Tecnologias pela UFRJ. Tenho um MBA pela FIA Business School em Gestão da Inovação. Agora, junto a esse título, o mestrado na Universidade da Pensilvânia e a minha parte também, a minha titulação em Direito em Law e Business, né, o nome certo, na The Wharton School. Eu era antes sócia da área de proteção de dados e agora eu passo a ser sócia da área de inovação, contratos e estratégia aqui na LBCA. Ok, então muito sucesso. Obrigada. Obrigada.